O Tribunal Superior Eleitoral fechou as portas para uma plataforma internacional sediada em Madrid, na Espanha, voltada para missões de observação em processos eleitorais. Segundo o documento assinado por Renata Gil, diretora da ala internacional do TSE, a representação não é um organismo internacional formalmente convidado. A decisão contraria a afirmação de Lula de que o mundo inteiro pode observar as eleições. Vale ainda destacar, as organizações credenciadas pelo TSE foram anunciadas e são, na maioria, ligadas a governos ou têm perfil progressista. Bom, vamos então começar aqui o nosso JDO2 analisando os principais fatos do dia. Vocês sabem, nós temos sempre o nosso excelente time de analistas políticos. Vamos dar boa tarde ao nosso time de hoje que já está aqui no telão, começando por Brasília. Vamos então recepcionar a nossa querida Berenice Leite. Bere, seja muito bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Geise. Boa tarde para você também, para a Fabi Barroso. Boa tarde para a nossa audiência. Vamos lá falar sobre a nossa democracia, né? Com observadores e tudo, só aqueles que podem. É isso, né? A famosa democracia relativa. Vamos então dar boa tarde, também recepcionar aqui a nossa querida Fabi Barroso. Fabi, seja muito bem-vinda ao JDO2. Boa tarde. Boa tarde, Geisiane. Boa tarde, Berenice, lá em Brasília. Depois a gente pergunta para ela se ela está com o Lírio da Paz, né, atrás, porque isso foi emblemático. É verdade. A Fabi hoje está de branco, eu estou aqui num verde esperança. A gente está tentando trazer aqui, Berê, bons fluidos aqui, boas energias para a nossa audiência. Começo por você, Berenice. A gente tem então aí mais essa instituição sendo barrada desse processo de observação aí do processo eleitoral. É importante a gente dizer que a Renata Gil, esposa do Dias Toffoli, do ministro da Suprema Corte. Dias Toffoli, aquele ali com aquela história do Tayaya, com aquela história do Banco Master, ainda não foi explicada à população brasileira, ainda estamos aqui esperando considerações, curiosamente, a esposa dele. É verdade, ainda ontem estávamos aqui repercutindo isso, até porque o cargo em que ela ocupa hoje no Tribunal Superior Eleitoral, nessa diretoria que cuida de assuntos internacionais, parece que foi criado recentemente, em maio, né, e nomeou ela aí com um salário bem bacana, então acredito que ela deve se empenhar nessa função. No entanto, já tivemos duas negativas, essa como você bem citou, nesse órgão que é residido em Madrid, que traria observadores, né? E a justificativa também acho que não cabe, né? Acaba indo em desencontro ao que disse o próprio presidente Lula, de que o nosso processo eleitoral estaria de portas abertas para observadores de todo o mundo, numa semana, inclusive, em que 2 diplomatas norte-americanos tiveram aí o visto negado para entrar aqui no nosso país e discutir justamente assuntos relacionados à liberdade de expressão, ao processo eleitoral brasileiro, né? E o Brasil, mais uma vez, perde a oportunidade de mostrar que realmente nós temos uma democracia, né? Uma democracia que, de fato, esteja aberta à alternância de poder. E por falar em alternância de poder, Gis, eu queria comentar sobre esses organismos e organizações que até o momento são credenciados ao Tribunal Superior Eleitoral. Me chamou bastante atenção porque um deles tem ali na sua sigla, né, se chama ROJAI, que seria uma rede de órgãos jurisdicionais e que é presidida por um magistrado que é do partido MPLA, o Movimento Popular de Libertação da Angola. Angola, inclusive, esse é o partido que está no poder há 50 anos, ou seja, para um partido estar no poder há 50 anos, realmente eles devem entender de eleições. Claro que eu estou sendo irônica, né? Esse magistrado é alinhado aí a esquerda e a ditadura que temos lá na Angola, e é justamente esse tipo de organismo, de representatividade que vai observar o processo eleitoral no Brasil. E não para por aí, posso destacar também, né, o presidente da OEA, a Organização dos Estados Americanos, que teve inclusive o apoio do presidente Lula, é um aliado dele e que também é um dos organismos que são credenciados para observar as eleições no nosso país. Então, percebemos que há
há, de fato, uma certa blindagem, se é que podemos dizer assim, do próprio sistema eleitoral, que não está permitindo que novas organizações, né, que países de diferentes hemisférios venham observar aqui as nossas eleições. Fabi Barroso, também quero te ouvir a respeito, então tá aí mais uma instituição. É importante a gente trazer aqui também, Fabi, que tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, as questões aliadas à Suprema Corte, não ao TSE, a Suprema Corte já são sabidas. A gente tem o caso da Zambelli, nos Estados Unidos a gente tem a questão das empresas digitais americanas. Então, assim, eles já sabem o que está acontecendo na Suprema Corte. Por que eu trouxe a Suprema Corte? Porque embora o TSE não seja a Suprema Corte, mas os ministros que estão no TSE também são da nossa Suprema Corte. Então, tudo isso chama atenção. Se nós conseguimos fazer esse tipo de ligação, é evidente que tanto a Europa quanto a América também conseguem. E você está coberta de razão, tanto que nesta semana já tivemos a ministra Carmen Lúcia, que não faz parte mais do TSE, mas fazendo aquele discurso de defesa de urnas eletrônicas. Não tem problema, ela pode fazer o quanto ela quiser, mas ela precisa entender que realmente, né, ela tem que ficar nos limites da jurisdição dela. Aliás, esse papo de jurisdição, faz tempo que eu não vejo juízes, magistrados das cortes superiores obedecendo. Então, ela fez esse discurso, ela é aquela coisa que não se pode questionar jamais, né, o processo eleitoral como um todo, isso é bem problemático. E a questão desses observadores, né, internacionais, nós aqui precisaríamos de muito pouco, já que as urnas, né, são tão legítimas como se diz, nós precisaríamos de países reconhecidamente democratas, né, que defendem, né, a liberdade, e esses dois funcionários do Departamento de Estado americano que viriam ao Brasil, eles viriam exatamente nesse sentido, eles iriam fazer visitas religiosas, eles iriam averiguar, né, a liberdade de expressão no culto religioso, liberdade de expressão jornalística e, consequentemente, o ambiente eleitoral. Mas é impressionante, inclusive, que nós tivemos aí o Itamaraty afirmando que esses dois cidadãos americanos viriam aqui para falar de processo eleitoral cravadamente, né? E não era isso. A gente precisa entender que processo eleitoral, como o nome já diz, é um processo, precisa de procedimento. E o procedimento começa num ambiente saudável, onde os oponentes ao governo, inclusive, conseguem falar, conseguem se expressar. E a gente não tem aí, né, limitações de direitos humanos que eles iriam averiguar, inclusive até direito interno aqui, que a gente sabe que não está sendo obedecido faz um certo tempo. Então, quando a gente fala, ainda mais para observadores internacionais, eles não vão conseguir fazer essa diferenciação do que é Supremo Tribunal Federal e do que é Tribunal Superior Eleitoral, justamente porque eles nem têm esse tipo de tribunal, não tem a justiça eleitoral. E na nossa competência, preciso aqui frisar que a justiça eleitoral ela é administrativa, isso no papel. Isso que nós queríamos que fosse, isso que foi legislado. Mas na prática, desde 2018, a gente tem visto que a justiça eleitoral ela tem feito um papel, né, muito maior do que da administração em relação ao processo eleitoral, interferindo inclusive em outras relações que não têm de ordem propriamente eleitoral. Então é isso também que confunde. Se nem brasileiro entende, imagina esses observadores aí internacionais. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo
e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.